Então, o trabalho, né, vamos realizar hoje nessa casa sobre a abordagem do tema é sobre as parábolas de Jesus. Os evangelhos relatam 48 parábolas. Dessas, 34 de Lucas, 25 de Mateus, 7 de Marcos e 2 de João. Jesus falava nesses termos, uma forma que ele encontrou, uma técnica pedagógica que ele encontrou mais objetivamente, a forma do povo aprender e raciocinar e tirar conclusões das narrações que ele fazia. Então, os fatos corriqueiros da vida humana, ele aproveitou todos. Tudo que as ocupações, os problemas, as dificuldades, ele capturou todos eles para tirar um ensinamento para o povo, a respeito do que o povo vivia. Porque se ele falasse só no sentido moral, a compreensão ia ser muito mais difícil. Mas como ele sempre fazia um gancho com a vida do povo que ele vivia na época, eles viviam na época, ele começava por ali, exemplificando, e dali ele entrava no ensinamento que ele precisava dar. Era uma forma dele cativar a atenção e também de frustrar a intenção daqueles que o queriam criticar. Porque todos estavam enquadrados de alguma forma em alguma situação. E ele tirou sempre um ensinamento positivo dentro desses quadros que o ser humano vivia. E que nós vivemos hoje não está nada desatualizado. Nada. Ele deixou muita coisa escondida para aqueles que ainda não tinham condições de entendimento. Ele não explicitava tudo. Ele deixava alguma coisa escondida. Então ele reunia os discípulos separadamente e explicava da forma mais profunda para os discípulos. Como nós hoje, alguns assuntos com as pessoas leigas sobre a espiritualidade, não adianta nem você entrar nessa questão. Uma pessoa totalmente leiga, que ela não está distante disso, de compreender, né? Um exemplo assim, agora semana passada, estava visitando uma cunhada que ficou viúva, faz 6 anos, e faz 6 anos que eu não fui mais lá, desde a velória do meu irmão. E ela disse assim, mas comadre, que ela não consegue esquecer esse marido. E disse, mas comadre, o que mais me intriga é saber que nunca mais, mas de que jeito nunca mais? Você mesmo não conta que tem sonhado com ele? E que ele está por aqui, ele está fazendo isso, ele está falando aquilo? E ele está aqui, ele está lá em casa, quando ele era muito ligado, então ele está lá também. Com a velocidade de um pensamento, ele está aqui, está lá. E nós não tivemos só uma existência? Não tem como nós dizer que Deus é justo com uma só existência, com tantas diferenças sociais e diferenças psicológicas e diferenças financeiras, todo tipo de diferença, até da formação dos corpos, uns com defeito,
outros perfeitos, uns muito pobres, outros muito ricos. E assim, todas essas diferenças, esses parâmetros que vai distanciando às vezes um dos outros, não tem como justificar que um pai dá um pão para um filho e uma serpente para o outro e um veneno para o outro. Um pai e uma mãe, a gente usa mais a figura do pai, né? Ele quer beneficiar igualmente todos os filhos. Ele quer praticar a justiça com os filhos. Então, assim, não adiantava Jesus explicar da forma mais profunda, mas ele reunia os discípulos separadamente e explicava para eles. Então, ele deixava muito coisa escondida, só da forma da parábola mesmo, da história em si, e que cada um fosse amadurecendo com o tempo e refletindo o que Jesus quis dizer com esse ensinamento. E é assim, essas 48 parábolas, mas ainda existem outras, porque nas entrelinhas ele trabalhou muitos outros temas. Ele aplica uma sabedoria, um conhecimento universal para todos os tempos, porque não serviu só naquela época. Pensa, 2.000 e poucos anos, ela é atualíssima ainda hoje e será para as próximas gerações, sempre atual. Então, por isso que ele usava o termo, a técnica pedagógica que ele utilizou foi através de parábolas, para que não houvesse pré-julgamento. Ele está falando uma coisa, mas isso aí tem a ver com nós, daí já começa a separação, né? E ele sempre fez o gancho dessas 48 parábolas que nós conhecemos, ele sempre usou coisas semelhante. Por exemplo, assim, vós sois a luz do mundo. Mas daí ele falou que ninguém acende uma luz debaixo de um alqueire, mas acende em cima, para que ilumine todo o ambiente. Então ele fez a comparação porque não tinha luz elétrica na época. Daí, é claro que eles iam pôr o lampião lá em cima para clarear o ambiente. A luz do mundo, ele quis dizer sim, que vocês têm que se aperfeiçoar tanto de quebrar essas barreiras das imperfeições, dos defeitos, que incomoda tanto, e se tornar essa pessoa de bem, serena, suave, amena. Você vê assim como que é difícil hoje, que nós estamos ouvindo quase que semanalmente essas questões, e nós temos dificuldade, a gente se esforça, mas tem dificuldade de romper essas tendências ruins que nós temos, que nós mesmos que fabricamos para nós. Então, existe um aspecto positivo que sobressai em relação aos demais. O seu poder de invadir o tempo e as gerações. Ele invadiu com os ensinamentos dele. E continua invadindo o tempo e as gerações, despertando no ser humano o mesmo interesse, e se não maior, para aqueles que já conseguem buscar mais, um interesse maior, para que os homens possam ampliar essa interpretação, esse conhecimento, a cada instante, o sentido dos ensinamentos que ele transmitiu e transmite, porque ele foi e deixou quem?
O Espírito Consolador, o Espírito de verdade, o Espírito Consolador, ele fala através dos Espíritos. Ele fala, trazendo consolações, trazendo para nós animação, incentivo. Ele não vem dizendo para nós assim, tu está sofrendo por culpa do outro. Não, a doutrina vem dizendo assim, tu plantou, agora tu está colhendo, aguenta. Eu lembro que uns tempos atrás, ainda que não alcançava esse entendimento, e passavam as peripécias, e às vezes eu parava assim para pensar, mas por quê? Porque daí eu pensava, aguenta, tu quis ser artista? Agora aguenta as consequências. Eu mesmo dizia para mim. E saindo um pouquinho dessas 48 parábolas, o apóstolo Paulo, ele não apresenta parábolas nas suas pregações, mas ele apresenta narrativas alegóricas ou enigmáticas, como o ladrão à noite, a mulher prestes a dar à luz, o grão de trigo, ilustrações agrícolas que ele utilizava, e também pastoris, mas ele não se referiu a parábolas. Então, das 48, tem o vinho novo em odres novos. Nós sabemos, ninguém coloca um vinho bom num odre velho. Se a vasilha tem que lavar, tem que ver, tem que esterilizar, e mesmo assim não prestou, eu jogo fora, né, Renato? Jogo fora aquela vasilha e pego a vasilha nova, para pôr aquele produto lá dentro. A casa sobre a rocha, a geração de noite, o semeador, o espírito impuro em volta da casa. Volta a casa, o espírito impuro volta a casa, que é a parábola do filho pródigo. Ele errou, agora se arrepende e volta a pedir perdão para o pai. O ladrão, o criado fiel e prudente, diante do juiz, o grão de mostarda, o fermento, banquete para os pobres, a ovelha desgarrada. Então, como ele utilizou temas e ilustrações na área agrícola e na área pastoril, que era o que dava sobrevivência para a humanidade na época, né? Agrícola e pastoril. Ainda existe hoje? Sim. As 10 moedas e as 100 dracmas, que fala dos talentos. Os maus vinheteiros, a figueira que secou, a semente que brota na terra, são o porteiro vigilante, o joio entre o trigo, o tesouro escondido, a pérola preciosa, a rede, coisas novas e velhas, o devedor implacável, que nós sabemos que ele foi perdoado e depois ele foi lá e esganou o outro que devia para ele. Então, é coisa que acontecia e acontece, sim. Então, ele pegou esses fatos do comportamento, da vivência das pessoas e também desses temas relacionados à agricultura, ilustrações agrícolas e pastoris, e trouxe ensinamentos. Eles viviam essa situação? Viviam. Presenciaram. O trabalhador da vinha, os dois filhos, aquele caso lá do sentar à direita e à esquerda, as 10 virgens, o juiz final, os 2 devedores, o bom samaritano, que tem algumas que são bem conhecidas por todos, porque já foram trabalhadas aqui. O amigo que chega de viagem, o rico sem juízo, o retorno do Senhor, a figueira estéril, a escolha dos lugares, a escolha dos convidados, a edificação da torre, quem vai guerrear, a moeda perdida, o filho pródigo, o administrador infiel, o rico avarento e o Lázaro, o dever dos criados, a viúva e o juiz, o fariseu e o publicano, tema também bem conhecido, as 10 minas, o bom pastor, a videira
e os ramos. Algumas das 48 são as que eu li, mas ele tem intercalado outros temas também que ele abordou. Então, hoje nós vamos trabalhar a parábola do semeador. Ela é uma história ensinada por Jesus para mostrar as diferentes formas em que o evangelho é recebido na vida das pessoas. Então, todos escutam o mesmo trecho do evangelho, o mesmo tema, mas cada um absorve de uma forma diferenciada. Uns entendem mais e outros ficam só na letra, analisam só a letra. Tem ainda religiões que eles analisam a letra e não analisam o que está por trás ali, do que ele quer dizer com isto. Então, nessa parábola, ele trabalha a semente que caiu à beira do caminho, que caiu no solo rochoso, que caiu entre os espinhos e que caiu no solo fértil. Uma parábola que nós estamos cansados, mas é dizer, de ouvir ao longo desses períodos em que a gente frequenta os templos religiosos, tanto na católica, quem veio da católica, como aqui também. As outras religiões também abordam. Então, esse lavrador tem esse significado, essa palavra. Esse lavrador lança semente ao anunciar a mensagem. Jesus lançou a semente para a humanidade. E está germinando. Ela está germinando, ela está no solo. Em todos os tipos de solo, a semente que Jesus lançou está em todos os tipos. E à medida que a humanidade vai amadurecendo, chega o momento dela compreender, dela decidir, dela dizer, eu quero me ajustar a esse ensinamento, eu quero aprender, eu quero me corrigir. O solo foi adubado. Finalmente, foi removido as pedras. Foi roçado os espinhos, foi tirado dali com raiz e tudo, e tornado aquela área uma terra fértil. Então, o que é lançado à beira do caminho representa os que ouvem a mensagem e se encanta, que lindo, nossa, que fala, que palestra, que vídeo lindo, que filme lindo. Mas o Satanás, o Satanás é quem? As influências maléficas do próprio mundo. Nós também somos maléficos em muitas situações. Logo vem e toma dele aquela ideia de encantamento. Esfria, se distancia. Eu fui uma vez. Eu gostei. Daí já fica assim, meio morno. E as que caíram no solo rochoso representam aqueles que ouvem a mensagem e demora a receberem com alegria. Contudo, uma vez que não tem raízes profundas, não duram muito. Ele já fica meio morno lá, assistindo, escutando, e daí deixa para lá. Solo rochoso. E os que caíram entre os espinhos representam os que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida. Tomar cuidado aqui, porque tu não fala com ninguém quase. Se tiver 100 pessoas, não sei se tu tira uma que não diz que está super ocupado. Não dá conta de tantos afazeres que se apresentaram tudo ao mesmo tempo que vira aquela correria. Eu vejo pelos filhos que não tem tempo nem de ligar para casa às vezes. Porque que essa semana não deu, hoje eu queria, mas não deu folga. E corre levar filho no colégio, e corre lá para o trabalho, e corre limpar a casa, e corre fazer compra, e corre.
né? E ainda quem frequenta a casa espírita, que tem os filhos que frequentam, trabalham lá nas casas espíritas onde eles estão, também é assim, com exceção de um, né, que só trabalha, pela sedução das riquezas, pelo desejo por outras coisas, não produz nenhum fruto, está no meio dos espinhos, é abafado. Agora ele não tem tempo de se espiritualizar, ele não tem tempo para Deus, ele não consegue reservar 15 minutos para fazer uma oração por dia. Que é, ainda mais quando os filhos são pequenos, hora um agarra aqui, outro solicita lá, outro chora para cá, e não sabe onde acudir. E levanta de madrugada para ir trabalhar e só volta umas horas da noite, até deixar tudo em ordem, conforme o trabalho. É assim mesmo. Então, eles não tiram esse tempo, está sufocado. E os que caíram em solo fértil, ouvem, aceitam a mensagem e produzem uma colheita razoável, a contento. Ali fala 30, 60 e até 100 vezes a quantidade que semeou. Então, assim, vai depender do solo em que ele se encontra. E que tipo de solo eu sou. Que tipo de solo eu sou. E analisando assim, tu vai fazendo o check-up da vida e vai vendo no dia a dia nosso, nós estamos misturando muita sementinha que não é boa ali no meio, né? Nesse nosso comportamento, nosso convívio, nossas atitudes no dia a dia. Mas nós chegamos lá, um dia nós chegamos lá. Então, nessa existência, noutras existências, quantas forem necessárias, mas que nós vamos ter que melhorar, vamos ter que melhorar. É razoável que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Qual é a qualidade das sementes que eu estou lançando no meu solo? Atividades que pratico na vida diária. Fofocas, malquerença, ódio, ciúme, inveja. Inveja que o outro tem sucesso. Ele quer que se quebre, porque ele não gosta da pessoa. Então, tem muitas doenças da alma que a gente passa batido, né, por cima, põe um tapete de veludo e deixa ela escondidinha lá embaixo. Ela tá lá. Ainda que a gente tenha que obedecer certos regulamentos do mundo, que nós temos que obedecer. As leis civis, nós temos que obedecer, tem uma hierarquia na vida aqui da Terra. Alguém diz, porque os impostos, tem que pagar imposto, eu não vou pagar imposto, é contrário a pagar imposto. Devemos pagar, porque é uma lei, dar o tributo ao César. É uma lei, vamos cumprir a lei. Então nós temos que examinar a qualidade de contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. Ela vai se desenvolver. Ela vai germinar aquela sementinha que eu lancei. Lá o veneninho no vidro do outro. Ela vai germinar. É em mim. O bem semeia a vida. O mal semeia a morte.
O primeiro é o movimento evolutivo na escala sensorial para a divindade. E o segundo é a estagnação. Diariamente, não vamos se preocupar com amanhã, com daqui um mês, daqui um ano. Vamos se preocupar hoje, bem feito hoje. Deixa para lá. Amanhã é hoje de novo, então bem feito hoje. Aquele hoje é pouca coisa. Não exige muito, é pouca coisa. O amanhã deixa, não está em nosso controle. Não está. É claro que nós temos que ser previdentes, ser prudentes. Ah, o dia 10 é o dia de pagar isso, pagar aquilo, pagar aquele outro. Pagar é um dever. É luz, é internet, é conta, IPTU, é tudo. Tem que pagar. É uma lei, é um dever, é um compromisso para nós poder viver na sociedade. Então, essas coisas, não sonegar, não ser corrupto, tentando criar uma imagem nossa que nós não somos. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra na mesma recapitulação durante milênios. Ele desencarna e reencarna, e não muda nada. Não se corrige. Não busca coisas melhores para o seu crescimento moral e espiritual. E ainda, quando a gente eu via dizer, hoje não ouço mais, acho que não tem mais essas pessoas, diz assim, o que eu posso fazer se eu sou assim? Eu não posso fazer nada. Pode tudo. Eu não consigo largar o vício. Consegue sim. Enquanto fica de um lado uns criticando, você siga o teu caminho, fazendo o que deve ser feito. Isso que devemos fazer, cada um. Ah, mas o que vão dizer? Que digam. Se tu acha que tu está agindo certo, siga o teu caminho. E deixa que digo. Dizia no tempo de Jesus, dizia no tempo de Kardec, diz no tempo de Divaldo, diz no tempo de tantos outros, Chico Xavier e assim por diante. Agora, ninguém quis calçar a sandália deles e fazer os mesmos passos de renúncia, de sacrifício, de humilhação, que passaram muita humilhação também. E daí, a nossa semeadura, por estarmos repetindo a lição e nunca aprendendo, reprovando sempre na mesma série, há milênios, vai retardar a nossa evolução. Azar teu. A semeadura prejudicou e te condicionou a chamada morte no pecado. Quando os mortos no pecado é nesse sentido. Não evolui. Está no erro e no erro quer permanecer. Ah, porque não sei o quê. Muitos estão com um problema até de dependência de estar fazendo tratamento especializado, porque ele é isso, ele é aquilo, porque ele quer. É conveniente para ele permanecer nesse estado. Eu vejo quando está atrasado. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Então, ali praticamente a todos os solos: o pedregoso, o espinheiro e o árido.
Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade. Só o bem nos traz aqui, ó. O bem nos traz aqui dentro a tranquilidade, a paz, a serenidade. Não tem nenhuma coisa rustindo aqui dentro. Estou tranquila. Deito meu cabeça no travesseiro e durmo bem, se tiver travesseiro, né? Então, é isso que importa. É você estar bem contigo. E daí nós somos livres. Como somos livres? Livre para pensar porque não tem nenhum remorso te atravessando no meio. Livre para sentir porque não tem nenhum rancor se atravessando no meio. Livre para julgar porque eu não tenho sentimento de inveja e de ciúme. Então eu sou livre para transitar, porque eu transito e vejo os outros ter os sucessos deles e não me incomoda, eu só quero que progrida cada vez mais. Isso não está atravessando mais, então eu estou bem tranquila. As pessoas podem dizer assim. Então essa é a chave para abrir as portas sagradas do infinito à alma nossa ansiosa. Temos que ter o suficiente cuidado em nós, cada dia. O cuidado em nós, cada dia. Porquanto o bem e o mal têm sido semeado, e eles crescerão junto de nós. Maus pensamentos, maus procedimentos, e as tendências para buscar as coisas erradas, que nos prejudica, nos faz mal, de conformidade com as leis que regem a vida. Procure se aprofundar mais. Não quis me reportar a detalhes sobre cada um da parábola, dos ensinamentos, dos quadros, né, do espinho, a beira do caminho, do solo rochoso, entre os espinhos, da terra fértil. E ainda à beira do caminho é a semente que mais se vai, evapora. Porque é espizinhada e é comida pelos pássaros, pelas aves do céu. Então, ela simplesmente desaparece em seguida. É pior ainda. Porque não surte efeito, nada surte efeito. Nada. Nós vamos ouvir uma mensagem, o semeador e o ceifeiro, de Samuel. É muito bonito para a gente continuar refletindo. E muito obrigado, então, pela atenção.